A energia faz parte da história do planeta Terra e todas as formas de vida consomem energia. Porém, essa história se divide em duas partes importantes: antes do Homo sapiens e depois do Homo sapiens. No início, os organismos vivos se desenvolveram na Terra utilizando apenas a energia do Sol, sem exercer nenhum controle individual, mas afetando o meio ambiente de forma coletiva. Por exemplo, a obtenção de energia nas plantas através da fotossíntese produz uma redução na concentração de dióxido de carbono na atmosfera e aumento na de oxigênio. Somente a partir dessa modificação na composição da atmosfera, tornou-se possível o crescimento das formas de vida consumidoras de oxigênio, que produzem dióxido de carbono na obtenção de energia a partir da combustão lenta. Portanto, apenas o crescimento equilibrado da flora e fauna possibilitou a vida abundante no planeta. A questão ambiental sempre existiu, mas as leis de Darwin resolviam o problema reduzindo a população de espécies sempre que algum desequilíbrio ambiental ocorria. Segundo Smil, a fase do Homo sapiens surgiu há mais de 300 mil anos, quando a espécie Homo sapiens se diferenciou da espécie Homo erectus. A primeira revolução energética da humanidade consistiu na capacidade de controlar o fogo. Durante a pré-história, as únicas fontes de energia utilizadas pelo Homo sapiens foram seus músculos e o uso ineficiente do fogo. Nesta época, a humanidade iniciou o processo de desmatamento utilizando a madeira como combustível. Aparentemente simples, esse passo foi fundamental para a geração de energia elétrica. A segunda inovação baseou-se no controle de animais para arar o solo e transportar carga. Esta evolução tecnológica permitiu a transição da caça e extração de frutas para a agricultura, viabilizou mais alimentos e permitiu o aumento da população vivendo em comunidades. Segundo Smil, adultos podem fornecer entre 50 e 90 watts, mas necessitam comer muito mais para manter o seu metabolismo. Animais conseguem fornecer mais potência, mas também necessitam de alimentos. Por exemplo, pequenos bovinos podem fornecer até 200 watts e animais mais fortes até 300 watts, que equivale ao trabalho realizável por 7 humanos adultos. O controle do fogo para a produção de cerâmicas e metais caracteriza a terceira revolução tecnológica na história da energia e marca o início da ciência dos materiais. A humanidade passou a criar utensílios com formas e finalidades específicas que aumentaram a produtividade na agricultura e a disponibilidade de novas armas. Os alimentos propiciaram o crescimento populacional e as armas possibilitaram uma nova utilização da energia humana, a escravidão. Esta parte sombria de nossa história surgiu da necessidade de força inteligente e de precisão para a construção, agricultura e serviços. Contudo, o crescimento da humanidade associado a catástrofes bíblicas exigem novas tecnologias para aumentar a produção de alimentos. O carvão vegetal possibilitou o uso de combustível com maior densidade energética do que a madeira bruta e marcou o início da quarta revolução tecnológica energética, a caça dos combustíveis com maior densidade de energia. Contudo, fornos antigos possuíam rendimento da ordem de apenas 10%, e a metalurgia antiga acelerou o processo de devastação florestal no mundo. Segundo Hodges, as florestas tornaram-se ativos valiosos, não apenas por seu conteúdo energético, mas também por seu valor estratégico na construção de navios. A quinta revolução energética surgiu milênios depois com as rodas d'água e os moinhos de vento. Estes equipamentos permitiram substituir a força de animais e seres humanos por fontes renováveis de energia. O fenomenal ganho de potência obtido com estas tecnologias resulta da baixa eficiência energética dos seres vivos, do fato de não consumirem alimentos e de utilizarem energias renováveis da natureza. Além disso, as novas máquinas reduziram o impacto ambiental por não gerarem dejetos nem subprodutos. Contudo, esta tecnologia não foi disponibilizada ao mesmo tempo ao redor do mundo, gerando concentração de riqueza e poder. Por exemplo, o desenvolvimento de moinhos de vento na Holanda para moer trigo salvou a Europa da fome porque a moagem, baseada na força humana e animal, já não atendia a demanda de farinha de trigo da população na época. Este avanço tecnológico transformou a Holanda numa potência econômica e comercial. A sexta revolução energética surgiu com a introdução dos combustíveis fósseis para evitar o desmatamento. O carvão mineral surgiu como solução para o aquecimento e aumentou a eficiência energética na produção do ferro e aço. Ironicamente,
podemos afirmar que o carvão salvou a Europa, partes do Mediterrâneo e do Oriente do desmatamento. Porém, o crescimento de seu consumo logo esgotou as reservas superficiais desse insumo e forçou o desenvolvimento das minas subterrâneas. A exploração das minas subterrâneas, cada vez mais profundas, trouxe novos desafios tecnológicos, tais como o bombeamento da água subterrânea e a injeção de ar para manter vivos os trabalhadores nas minas. A sétima revolução energética, mais conhecida como a Revolução Industrial, ocorreu com o desenvolvimento das máquinas térmicas e hidráulicas. O crescimento acelerado da potência dessas máquinas ocorreu a partir do século XIX. Esta revolução permitiu alimentar uma população cada vez maior, porém, aumentou a demanda e o consumo do carvão. A referência básica de potência utilizada, que significa energia produzida por unidade de tempo, são os cavalos. Por isso, o HP tornou-se uma unidade de potência na época, que ainda continua sendo utilizada, apesar de não pertencer ao Sistema Internacional de Unidades. Adicionalmente, a força humana deixou de aparecer nos gráficos porque tornou-se desprezível em comparação com as outras tecnologias. Foi possível observar a evolução das máquinas motrizes a partir do século XVIII. Observa-se que as rodas d'água foram suplantadas pelas turbinas hidráulicas. As turbinas a vapor acabaram com os motores a vapor, e as turbinas a gás somente apareceram a partir de meados do século XX. Esta revolução tecnológica somente foi possível com o desenvolvimento dos materiais e da tecnologia. Porém, as máquinas a vapor forneciam mais potência que as rodas d'água e moinhos de vento, e podiam ser instaladas praticamente em qualquer lugar. Esta característica das máquinas térmicas determinou o crescimento de sua utilização, mas hoje sofremos as consequências ambientais de seu emprego em massa. A utilização do carvão em larga escala para o aquecimento doméstico e a geração de energia mecânica provocou problemas ambientais nas maiores cidades do mundo. A fumaça produzida pela queima do carvão dentro de residências provocou diversas doenças respiratórias, incêndios e iniciou o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Porém, o desenvolvimento das máquinas motrizes revelou uma nova questão: a densidade energética dos combustíveis. Com a evolução da potência das máquinas e sua disseminação ao longo do mundo, a demanda por combustíveis aumentou e tornou-se necessário transportá-los em grandes quantidades e a longas distâncias. O carvão mineral possui densidade energética entre 24 e 30 gigajoules por tonelada, superiores às do carvão vegetal. Porém, com o crescimento da demanda, os melhores recursos começaram a escassear, as melhores minas ficaram mais distantes e a densidade energética média do carvão iniciou seu declínio. A oitava revolução energética iniciou no começo do século XX com a utilização dos hidrocarbonetos, petróleo e gás natural. A densidade energética do petróleo e seus derivados situa-se ao redor de 42 gigajoules por tonelada, praticamente o dobro da densidade energética do que o carvão. Os Estados Unidos passaram a dominar a produção e o Reino Unido, cujo império baseou-se no carvão, começou a perder poder geopolítico. A Segunda Grande Guerra comprovou a supremacia do petróleo com o poder da cavalaria mecanizada e revelou a importância energética das fontes deste combustível. A nona revolução energética surgiu com a eletricidade, uma nova forma de energia inexistente na natureza. Ao contrário de todas as revoluções anteriores, a eletricidade apareceu a partir da ciência desenvolvida no final do século XVIII e início do século XIX. Porém, ela apenas se disseminou no século XX, após o desenvolvimento do modelo de negócio e a construção da infraestrutura de geração, transmissão e distribuição. Para simplificar, podemos incorporar nesta revolução diversas outras descobertas, tais como a energia nuclear, lâmpadas LED e a energia fotovoltaica. Contudo, independentemente dos futuros avanços científicos e tecnológicos, a eletricidade deverá manter espaço de destaque. Ela retirou a combustão, carvão, lenha e gás de dentro das residências, melhorando a saúde e a segurança das pessoas. Na realidade, a eletricidade constitui-se na única fonte de energia capaz de fornecer luz, calor e movimento mecânico. Resumindo, a humanidade, com sua população atual, tornou-se insustentável sem energia e eletricidade.